Os investidores estrangeiros estão retirando recursos da B3 em agosto, podendo inclusive acabar resultando ali no pior mês de 2023 para o fluxo de capital estrangeiro. A Bolsa Brasileira sofreu 11 quedas consecutivas no Ibovespa, registrando uma saída líquida de 8,4 bilhões de reais até o dia 15 de agosto. As razões ali para este movimento, estão muito ligadas também a fatores internos e externos, incluindo a aversão ao risco e a competição dos Estados Unidos, a deteriorização fiscal americana, aumento das emissões de títulos e a percepção de uma aversão ao risco acabaram contribuindo para a saída de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Mês de agosto bem complicado, né, Felipe? Seria desgosto ou agosto? Tem até esse trocadilho, né? O mês de agosto é o mês do desgosto, mas a gente fala bastante aqui, né, Paula, com analistas, com estrategistas, os gestores de grandes fundos, e eles têm dito justamente que é, sim, um cenário de cautela, justamente depois de 4 meses consecutivos de alta no Ibovespa, um mês de julho bastante forte, né, uma alta importante no Ibovespa, e agora, né, esse fluxo estrangeiro sendo levado para outro lugar. Quando a gente vê, né, as treasuries americanas renovando máximas e pagando muito prêmio justamente por conta desse cenário, o Gabriel mesmo trouxe agora há pouco a T10 lá dos Estados Unidos fechando na máxima de 2007, desde 2007 no dia de ontem. Hoje, eu estava até monitorando, chegou a bater 4,30, 4,3%, que é a T10 lá nos Estados Unidos, agora está em 4,28, né? O sistema está muito tensionado, né? Muitos investidores, poxa, a T10 é considerado praticamente um título sem nenhum tipo de risco, porque está atrelado na dívida americana, é os Estados Unidos quem dá lastro para esse título e é praticamente risk-free, né? Mesmo com algumas revisões aí, com uma revisão de agência de classificação de risco, os Estados Unidos ainda são o país que mais tem credibilidade no cenário internacional. E quando ele paga 4,3%, né, para você deixar o seu dinheiro lá, de rentabilidade para você deixar o seu dinheiro lá, esvazia o fluxo para muitos outros lugares, principalmente a gente fala aqui no Brasil. O que significa? Maior custo de capital e competição, não só para a Bolsa Americana, mas para todos os outros ativos do mundo. O pessoal tirando dinheiro de vários lugares, Brasil incluído, e leva para os Estados Unidos, leva para esses títulos que estão remunerando muito bem. Só lembrando, né, esses títulos chegaram a ter taxa de 1%, quase perto de 1%, num passado não muito distante, e agora já chega a mais de 4%, sendo remunerado aí o acionista, o investidor remunerado de 4,30%. Ou seja, é muito mais fácil para os investidores ganhar 4,30, né, de uma forma previsível, né, de uma forma garantida, do que ficar exposto a algumas especulações, ficar exposto a mercados voláteis, ficar exposto ao risco que é inerente ao mercado de equity. Ou seja, né, a renda fixa lá nos Estados Unidos acaba atraindo muitos investidores e isso drena, né, Paula, todo o fluxo estrangeiro. Aqui no Brasil, eu estava até monitorando, né, já saíram em agosto, como você muito bem falou, mais de 8,4 bilhões de reais. No acumulado do ano ainda está positivo, mais de 15 bilhões, mas esse movimento de agosto, né, principalmente por conta de todas essas situações, esse movimento de agosto está pesando na Bolsa. E hoje, talvez, né, o Gabriel muito bem trouxe aqui para a gente, talvez possa haver uma alta no Ibovespa, revertendo esses 12 dias de queda, justamente sustentado pelo cenário internacional, sustentado por um minério de ferro forte, sustentado por notícias importantes da China, que a gente vai falar daqui a pouco, sustentado também por conta de todo esse movimento, que pode trazer um certo alívio, uma certa possibilidade de alta aqui para o Ibovespa. Minério e petróleo para cima, a gente vê nossas ações mais sensíveis às commodities subindo, inclusive elas são as maiores pesos
no Ibovespa, talvez hoje tenha um dia de não muito desgosto, né, Paula? Exato, Felipe, vale só reforçar, né? Pior série histórica ali, medida, 12 pregões consecutivos de queda em 53 anos, né? Não se tinha aí um histórico de 12 pregões seguidos de queda. Você pontuou muito bem, né, Felipe, em relação ao quão é importante para o investidor sempre estar atento e acompanhar as notícias, as informações, né? Se antecipar, inclusive, de movimentos como esses, né? Em relação a quedas especificamente, porque, da mesma forma como que você falou, que a expectativa hoje é que o externo, né, o exterior, acabe aí ajudando, de repente, ao Ibovespa romper esta queda de 12 sessões seguidas, consecutivas de baixa, justamente foi o cenário externo que acabou trazendo, né, ou seja, pesando mais, inclusive, para que essas quedas fossem registradas, até porque no início deste mês, né, havia ali uma grande expectativa que o Ibovespa pudesse romper ali, chegando até as suas máximas, por conta da política monetária brasileira, que já começou ali o afrouxamento monetário a sinalizar, né? Tivemos ali na última reunião do Copom, uma queda de 0,5 ponto na Selic e foi realmente um movimento muito bem recebido, muito bem esperado, inclusive, que pudesse ali voltar a fomentar muito mais a renda variável, né? Trazendo essa expectativa. Afinal, o Banco Central Brasileiro começou este movimento à frente dos demais bancos centrais ali, principalmente quando a gente compara com os países, né, desenvolvidos. O Banco Central Brasileiro foi o primeiro e é o primeiro a começar este afrouxamento monetário, já numa sinalização, né, de que está sim conseguindo conter a inflação, diferente até do que a gente, né, tem visto, inclusive de preocupações com o próprio Banco Central lá dos Estados Unidos. A gente até vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas aquela ata do FONC de ontem, ela vem muito mais hawkish, né, trazendo ali uma grande preocupação e possibilidades de mais aumento de juros, por sinal. E neste cenário, né, que trazia essa grande expectativa de que agosto pudesse ser um mês muito positivo para o nosso Ibovespa por conta deste cenário de redução da Selic, na verdade, a gente vê que o cenário externo pesou e pesou bastante justamente para ter aí 12 quedas consecutivas do Ibovespa. E é este mesmo cenário externo que pode ser aí o alívio, vamos dizer assim, né, trazer o afago para o Ibovespa hoje, já que, como o próprio Gabriel falou, a gente tem minério subindo, petróleo subindo, todo este cenário externo subindo, essas commodities, pode ser favorável, inclusive, para o nosso índice aqui no Brasil. Eu quero só fazer uma ponderação aqui, Felipe. Você mencionava esse rendimento dos títulos do governo norte-americano. São títulos praticamente isentos de risco, como a gente mencionava, são salvaguardados pelo governo norte-americano. E por que isso pode drenar a liquidez e até o capital estrangeiro que possa vir ao Brasil? Eu estou aqui com o nosso mercado brasileiro e eu expandi o nosso gráfico até 2020. Vocês podem ver que nós passamos por muita volatilidade, inclusive o período da pandemia, onde o Ibovespa despencou. Mas se nós olharmos em uma média, o Ibovespa não saiu do lugar. Nós temos aí, se a gente pegar do ano passado até este momento, um pouco mais de 10% de rentabilidade. Agora imagina ganhar 4,30% num título de dívida norte-americano em que você não tem risco absolutamente algum, claro, em comparação com outros produtos do mercado. O Ibovespa é muito volátil e essa segurança e essa alta rentabilidade é que atraem os investidores, atrai o capital de investimento não só dos Estados Unidos, mas também de todos os outros países do mundo. Afinal, a economia norte-americana é a maior do planeta. Se nós pegarmos esses últimos 2 anos aqui, como eu mencionava, a gente traçar uma linha bem rudimentar aqui, um pouco mais de 10%, 4,30% por ano nos Estados Unidos, sem risco, é bem atrativo para um cenário em que o Ibovespa está realmente lateralizado, talvez, se a gente esticar aí para uns 2, 3 anos. A gente está saindo um pouco do lugar. Muita volatilidade, ruídos políticos, a gente não sabe o que será da política de preços, talvez, da Petrobras, como que a Vale vai reagir à demanda chinesa um pouco menor. Então, o investidor ele prefere tirar um pouco o pé, evitar os riscos desnecessários e aportar a maior parte do seu dinheiro em títulos de dívida norte-americana que são muito mais seguros, se a gente toma, claro, como base parâmetros de mercado. Eu mencionava o desempenho da Bolsa de Valores, 2,56% de queda para BB Seguridade. O pessoal me lembrou aqui, me mandou mensagem falando que é DataX. A partir de hoje, 17 de agosto, nós temos DataX para BB Seguridade fora do pagamento de dividendos. Então tem o desconto, claro, deste pagamento de dividendos, dessa distribuição de valores aos acionistas. Felipe?